Eu prego, mas muito pouco. Realmente Deus me chamou para o Ministério de Formação. Eu sou extremamente racional, eu gosto de estudar, isso é um sinal da formação. Então, eu sempre falo muito da formação. O formador, ele é um dom que a gente descobre, porque tem que haver certas intuições no dom, né? E uma das coisas é você querer realmente, né, sentar e ler, estudar. Isso é uma coisa que precisa. O formador, ele é alguém que cuida dos servos. O pregador, ele cuida do povo. Ele prega para o povo, ele prega no grupo de oração. E o formador é alguém que cuida do servo. Então, eu prego muito pouco em grupo de oração, eu aceito muito pouco convite. Eu aceitei o convite do Olavo, que ele me fez para pregar aqui, né, daqui uns dias, né, na Festa da Misericórdia. Porque eu senti que era a vontade de Deus, mas eu não tenho dificuldade de dizer não. Eu tenho facilidade, eu digo, olha, não, o meu ministério é formar servos, eu trabalho com servos. Eu trabalho na escola diocesana de formação de servos, trabalho na escola diocesana também, agora está parada, né, escola diocesana de teologia, também formando leigos de todos os movimentos e pastorais na diocese, porque o chamado de Deus é isso, Ele escolhe a gente para trabalhar dentro da renovação específico. Há alguns que são chamados para cura e libertação, outros são chamados para intercessão, outros para pregação, outros para formação. E eu sou muito feliz no ministério que eu exerço. Eu gosto do ministério de formação. Eu tenho um pouco de dificuldade de pregar, porque a minha pregação, ela sempre se torna uma catequese. Por mais que busque ser querigmático, né, o primeiro anúncio, eu sempre vou buscar os fundamentos, buscar na teologia, buscar na Sagrada Escritura, buscar na história da igreja, na espiritualidade, aquilo que como é ser carismático e, ao mesmo tempo, buscar ter um conhecimento sólido. Por isso é tão importante esse módulo que nós estamos fazendo, que é a formação básica. Todos nós, servos, precisamos ter formação básica. É como a formação para cura e libertação, para intercessão, para música, para pregação, ela é a faculdade do servo. Só que para isso o servo precisa fazer o ensino médio. Ele precisa fazer de 5ª a 8ª. Ele precisa fazer até o 3º. Ele precisa ter uma formação para ele entender o específico da renovação. Ele precisa começar entendendo isso que a Sofia nos falou de maneira tão clara e tão carismática. E aí a gente brincava, porque se fosse eu falando, ia ser um pouco menos vivencial, menos testemunhal. E é característica de cada um, né? Esses 3 elementos que são os elementos essenciais para nós entendermos e compreendermos por que nós somos renovação carismática e não somos campistas, ou não somos cursilistas, ou não somos Legião de Maria. Porque nós vivemos, essa é a nossa identidade. O Senhor nos chamou na igreja para ser isso, para viver essa dimensão, né? Que é uma dimensão que parte do batismo no Espírito Santo e que se desdobra numa prática de carismas e numa vida fraterna. Então, e aí nós entramos no segundo momento, que é justamente a RCC como novo Pentecostes. E aqui nós vamos viver, então nós vamos mergulhar um pouquinho mais, como que a renovação carismática se enxerga na igreja, como ela se vê na igreja e como ela é vista pela igreja. Como um novo Pentecostes. Bem, pelo menos é como deveríamos ser vistos pela igreja. Pelo menos é como as pessoas deveriam nos olhar e dizer: esses vivem o novo Pentecostes. Esses vivem a realidade de Pentecostes atualizada na igreja. Então,
Isso é importante, porque gente, eu não estou com corona, viu? Eu estou com uma alergia medonha, porque eu sou historiador, então eu mexo em tanto papel velho que vocês não fazem ideia. Quem é da história sabe, né? É tanto papel que a gente lida, é tanto micróbio, micro-organismo que tem ali, tanto fungos e bactérias que... Então, cada vez que eu mexo em arquivo, que eu mexo com papel, eu fico desse jeito. E agora no doutorado eu estou mexendo com isso todo dia. Então a garganta, nariz, olhos, fica tudo desse jeito. Mas vamos lá, né? Viver essa realidade do novo Pentecostes, para nós, ela é essencial, porque sem isso nós não conseguimos sequer nos colocar dentro da igreja de maneira clara. Nós não sabemos o nosso lugar. E por isso os nossos grupos de oração às vezes acontecem. Se torna um grupo de novenas, se torna um grupo de rezas, se torna um grupo de cura, se torna grupos de exorcismo, se torna grupos de piedade. Não que isso não tenha valor, tem valor, mas não é grupo de oração. Não há prática dos carismas, não há uma vida fraterna, não há principalmente batismo no Espírito Santo. Então, se não há esses elementos, nós acabamos nos tornando outra coisa na igreja que não renovação carismática católica. A renovação carismática, ela tem um chamado. E chamado, né, a gente sempre escuta isso no mês de agosto, vem de uma palavra latina chamada vocare. Vocare quer dizer palavra escutada, palavra chamada. Vocare é a voz que me chama. Vocare é a escuta que eu faço dessa voz. Então, qual que é o chamado da renovação carismática na igreja? Atualizar nos dias de hoje a graça de Pentecostes. Ou promover o batismo no Espírito Santo. Esse é o chamado específico da renovação carismática. Se nós fizermos isso, seremos renovação. Vivermos a atualidade de Pentecostes no hoje da igreja, somos renovação. Se não conseguirmos fazer isso, não somos renovação. Simples assim. Simples e difícil ao mesmo tempo. Porque o que é viver o batismo no Espírito? O que é viver essa entrega à ação do Espírito? A igreja vai nos dar pistas. A igreja vai nos dar caminhos para vivermos isso. E então, esse segundo capítulo, ele trata justamente desse chamado da renovação, de ser um novo Pentecostes na igreja. E a primeira coisa que nós precisamos ter claro é que ser um novo Pentecostes na igreja, um novo Pentecostes, quer dizer que existiu um primeiro Pentecostes. Aonde que está o primeiro Pentecostes? Onde ele é narrado? Atos, capítulo 2. Viver a atualidade de Atos 2 é viver o novo Pentecostes. Houve um primeiro Pentecostes. Esse Atos 2, ele é o modelo. É o modelo para o novo. Então aqui acontece uma troca entre o novo, que atualiza, mas esta palavra atualiza, ela é meio perigosa, porque dá a impressão que ficou velho e foi atualizado. Então eu vou usar uma outra expressão que a gente usa para a Santa Missa e que nós vamos aplicar aqui. Presentifica, torna presente o primeiro Atos dos Apóstolos. O primeiro Pentecostes nos Atos dos Apóstolos, que é o modelo.
Nós queremos, enquanto renovação carismática, chegar mais próximo possível ao modelo. E o modelo é Atos 2. E o modelo fornece aqui a força, fornece o jeito que nós devemos ser. Então nós devemos ser como era a comunidade apostólica. Por isso, a renovação carismática, a característica da renovação carismática, uma profunda vida pentecostal apostólica. E isso é importante, gente. Isso é importante por quê? Porque lembra que a Sofia falava que o Espírito Santo se derrama na igreja de maneira diferente e até fora da igreja? Porque nós não podemos negar que o Espírito Santo é derramado fora da igreja. Parece estranho, né? Mas o Espírito Santo é derramado fora da igreja. Porque o Espírito Santo é maior do que a igreja. A igreja não é dona do Espírito. E aí nós entramos num problema sério do alcance da igreja. Porque nós precisamos alargar a nossa noção de igreja. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos entender como que o Espírito Santo é derramado fora, mas ao mesmo tempo não fora da igreja. Porque se nós olharmos a igreja só enquanto instituição católica, no seu aspecto visível, no Papa, no vértice, né, na parte mais alta, nos bispos, nos presbíteros, e todos nós, povo de Deus, então uma visão hierárquica, nós teremos grandes dificuldades de entendermos como que no final do século XIX, então desde 1800 e pouco, começou a acontecer manifestações carismáticas no meio protestante. Quando eu falo manifestações carismáticas, eu estou falando de oração em línguas, de repouso no Espírito, de profecia. E isso de fato aconteceu. Mas acontecia também dentro dos mosteiros, acontecia também dentro de comunidades católicas, mas de uma maneira muito reduzida. Muito reduzida. Um outro místico apresentava dons, apresentava carismas. Mas esses dons, esses carismas, eles eram mantidos assim, não muito em evidência, por causa de uma de desdobramentos da teologia de São Gregório Magno. São Gregório foi um papa no ano 500. Então São Gregório Magno é mais ou menos do tempo de Santo Agostinho. E aí nós vamos entender essa dificuldade que nós temos em entender esse derramamento no Espírito dentro e fora da igreja. Porque é uma compreensão de igreja que se fundamentou, que ela precisou ser repensada. Porque ela era um pouco enfaixada demais. São Gregório Magno, respondendo a um problema sério que havia na igreja naquele tempo, que eram dos carismáticos chamados pneumatológicos. Que palavrão. A Sofia falou para vocês, né, que ela é extremamente vivencial, extremamente carismática, e eu sou um pouco menos, né, eu sou mais catequético, para dar o equilíbrio. Sempre a gente dá a formação junta, porque senão, se for só a minha formação, vocês vão sair daqui assim meio... né? Meu Deus do céu, se esse é o módulo básico, eu não quero nem saber o que vem depois, né? A pessoa pensa e já fica assustada, né?
Havia um grupo, principalmente na África, na igreja da África. A igreja da África, gente, foi a igreja que ofertou a toda a igreja, né, a toda a catolicidade, bispos como São Cipriano, Santo Agostinho, são bispos africanos. Só para vocês terem uma ideia, o que já foi a igreja na África. E hoje a igreja da África está de novo, né, reacendendo. A igreja na África é a igreja mais... A igreja na África e a igreja na Ásia é a igreja mais promissora. Para vocês terem uma ideia, o lugar que mais tem vocações na igreja hoje, por habitante católico, é na Ásia. Pense. Por habitante. A igreja na Ásia tem lugares que a igreja é proibida. Que a igreja precisa de autorização para celebrar missa. Uma diocese menor do que Guarapuava, em uma única ordenação, o bispo ordenou, sabe quantos padres? 100 padres, 100 seminaristas, em um dia. Uma ordenação, 100 seminaristas. Numa igreja onde tem que pedir autorização para o governo para celebrar a missa. Quantos padres tem a diocese inteira de Guarapuava? Vocês sabem quantos? 100 padres. Então, em um dia, uma diocese menor do que Guarapuava ordenou 100 sacerdotes. Proibida de celebrar missa, tem que pedir autorização, tem todo um esquema. É uma igreja promissora. A igreja da África, a mesma situação. E a igreja da África no começo era assim. Só que era uma igreja muito viva, muito carismática, e aonde havia um grupo chamados pneumatólogos. Pneuma é respiro, alma, fôlego, por isso pneumatólogos. Pneumatologistas é o médico, né, que cuida dos pulmões. Então havia um grupo que dizia assim: se eu recebo o Espírito Santo, eu terei manifestações de carismas automaticamente. Isso é verdade? Se eu recebo o batismo no Espírito Santo, eu vou ter automaticamente dons e carismas? É verdade ou não? Não. Sabe por quê? E aí nós vamos entender. Por exemplo, eu não sei, na história de Santa Dulce, agora canonizada, que ela orava em línguas. Eu acho que não. Pelo menos eu não li na vida dela. Também não sei se ela tinha profecias. Eu acho que não. Não li também na vida dela. Vocês têm dúvida que Santa Dulce era uma mulher batizada no Espírito Santo? Nenhuma. Então, os carismas, os dons, são algo que Deus deu de maneira própria para determinados grupos dentro da igreja. Nós, Renovação Carismática, por exemplo, pode dar dom de línguas a outros grupos? Pode. Pode dar dom de profecia a outros grupos? Sim. Agora, eu orar em línguas não significa que eu recebi o Espírito Santo. Tá? Pode ser só psicológico. Pode ser só um transe coletivo. Pode ser só isso. Agora, há outros sinais que vão dizer que eu recebi o Espírito Santo. Profundo reconhecimento de Jesus, amor pela palavra, obediência à igreja, vida fraterna. Isso vai me garantir que eu recebi o Espírito Santo. Só que havia um grupo que dizia não. Só quem tem manifestações carismáticas recebeu o Espírito Santo. Então eu tenho manifestação carismática. O que acontecia? O bispo da diocese, lá na África, não orava em língua, não fazia profecia. O bispo não tinha esse xandaricanda. Não, então ele não recebeu o Espírito Santo. Era essa
Era esse o erro. E a partir desse erro, então São Gregório Magno vai ser muito duro em relação aos carismas. São Gregório Magno, santo doutor da igreja. O nome Magno significa o grande. São poucos os que têm esse nome na igreja. E ele vai ser extremamente duro com os carismas. Só que ele estava falando como teólogo. Ele não estava falando em ex-cátedra. Ele não estava falando a partir da cátedra de Pedro. Ele não estava falando a partir da cadeira de Pedro. Ele estava falando a partir das reflexões dele, de São João Crisóstomo. Mas era ele enquanto teólogo, dizendo: esse negócio de muito xandaricanda, muito batismo no Espírito, muito caição de gente, muita gente dançando no Espírito, muita gente cantando no Espírito, isso aí é meio desnecessário. Era São Gregório Magno falando enquanto teólogo, a partir de São João Crisóstomo, outro grande teólogo. Dois gigantes da teologia. Mas estavam falando enquanto teólogos, enquanto pensadores, enquanto homens que estavam refletindo. E isso, gente, como os dois eram muito gigantes. Quem que acompanha aqui, por exemplo, o Padre Paulo Ricardo? Que escuta o Padre Paulo Ricardo, assiste. Ele é ótimo, né? Ele é excelente. Eu sou aluno, gosto de ouvir. Mas já aconteceu de reflexões do Padre Paulo Ricardo serem conduzidas de uma maneira que eu particularmente penso diferente, baseado na mesma tradição da igreja. E nenhum sai da vida católica por causa disso. Nós pensamos diferente em algumas coisas. E pensar diferente não é ruim, é necessário, né? Eu sou fã. Mas, só para vocês terem uma ideia, é como se o Padre Paulo Ricardo tivesse falado contra os carismas. Ele não fez isso, estou só usando como exemplo. Pelo contrário, né? É um carismático e sofre, coitado, sofre por ser carismático. E aí, eu pensasse diferente, mas o que eu ia dizer? Quem sou eu para discutir com o Padre Paulo Ricardo? Deus me livre, não vou. E foi isso que aconteceu com os teólogos. São Gregório Magno era um gigante, São João Crisóstomo um gigante, e eles fizeram uma dura crítica aos carismáticos merecida. Aquele grupo era um grupo herege, era um grupo cismático. Cismático é quem cria cisma, né? Fica criando cisma, fica criando separação. E ninguém teve coragem de retomar o assunto. Nem o grande Tomás de Aquino. E nesse ponto eu sou fã de São Tomás de Aquino. Eu nasci no dia da festa de São Tomás de Aquino, dia 28 de janeiro. É meu santo de devoção. É um santo que não fez um milagre. São Tomás de Aquino, nunca escutei um milagre de São Tomás de Aquino. Acho que a pessoa não tem coragem de pedir para São Tomás de Aquino, porque ele é tão complexo, né, que as pessoas não vou nem pedir. A igreja nem precisou de milagre. Geralmente precisa de um milagre, 2, né, para ser canonizado. São Tomás de Aquino não foi canonizado. Não tem milagre atribuído à intercessão de São Tomás de Aquino. Qual que é o grande milagre de São Tomás de Aquino? A sistematização que ele faz da teologia. A grande obra teológica de São Tomás de Aquino é o grande milagre dele. E aí, nem São Tomás de Aquino teve coragem de enfrentar São João Crisóstomo, de enfrentar o Magno, São Gregório Magno. Ninguém teve coragem, porque São Tomás de Aquino trata do dons de línguas, né, no terceiro volume, no terceiro volume da sua Suma Teológica. Ele trata dos dons de dom de línguas e de outros dons, ele fala sobre isso. Mas ninguém teve coragem de aprofundar essa teologia. E isso criou na igreja a sensação de que as manifestações carismáticas eram só para o começo da igreja. Era só para a comunidade apostólica e para a comunidade subapostólica. Meu Deus do céu, o que significa isso?
Vamos lá. Criou-se a ideia de que era para a comunidade apostólica. Comunidade apostólica e comunidade subapostólica. E não para a comunidade pós-apostólica. Aqui a ideia é de que não. Comunidade apostólica, quais são as comunidades apostólicas? Vocês chutam? Comunidade apostólica, apóstolos. Então, as comunidades fundadas por apóstolos. Comunidade de Jerusalém, né? Comunidade de Corinto, fundada por São Paulo. Comunidade dos Gálatas, comunidade dos Romanos. Então, para essas comunidades fundadas por apóstolos, e se vocês olharem, não é em todas as comunidades apostólicas que existe manifestação de carismas. Por exemplo, aos Gálatas a gente não vê muita coisa. A gente escuta mais falar a quem? Aos Coríntios. A comunidade de Corinto era muito carismática e muito problemática, talvez por isso também. Subapostólica, para as comunidades durante o tempo que os apóstolos ainda estavam vivos, né? E não para comunidades pós-apostólicas. Criou-se uma ideia de que as manifestações carismáticas eram para essas duas comunidades, ou seja, para a comunidade primitiva. A Sofia falava, mais ou menos até o ano 300. Em rigor, até um pouquinho menos, porque em 300 nós vamos ter, e aí é historiador, né? A igreja começa a sair das catacumbas, a igreja então vivia nas catacumbas, literalmente, né? E a igreja começa então a ter um respeito do Estado, e depois ela vai se tornar a religião oficial do Estado. Problema do historiador, precisa contextualizar, né? Vai até aqui. Então o que a Sofia falou está certo. Mais ou menos até o século IV. Um pouquinho antes do século IV, a gente vai ver que vai sumindo isso com o movimento chamado movimento dos padres do deserto. A ação pneumatológica, a ação do Espírito, vai se para o deserto, com esses padres, com essas comunidades carismáticas. Enquanto que a celebração pública vai sendo organizada, o rito vai sendo organizado, o rito se torna público, então mais pessoas começam a assistir o rito católico, e aqui é importante dizer, a igreja nasce católica. Santo Irineu, no ano 175, já fala do catáholicos, da comunidade que contém o todo da fé, dos católicos, né? E aí, a ideia de que na pós-apostolicidade, quer dizer, no pós-comunidade apostólica, então aqui pelo ano 300, não há necessidade mais desses sinais extraordinários. E depois, a gente vai ver a dura crítica de São Gregório, no ano 500. Também Santo Agostinho é discípulo, né? Santo Agostinho é do mesmo povo, é a mesma, vamos dizer assim, é a mesma ninhada de santo, né, na igreja.
São os padres da igreja, que são os homens que pensam a fé. Também Santo Agostinho vai ter dificuldade com os carismas, justamente porque na sua comunidade havia os carismáticos que não aceitavam a autoridade do bispo. E isso criou, ainda bem que agora não existe mais carismáticos que não aceitam a autoridade do bispo, né? Ainda bem que agora os carismáticos não mais dizem que o padre não é ungido, que o padre não é cheio do Espírito Santo. Ainda bem que não tem mais isso, né? Era só naquele tempo. Ainda bem, né? Vocês estão rindo por quê? Porque vocês já escutaram isso? Que, né? Deus o livre, os carismáticos... O bispo tem que... Isso, então apague, porque daí complica mais ainda. Por que eu estou falando disso, gente? Eu estou falando disso porque se a renovação é um novo Pentecostes, o Pentecostes na igreja nunca cessou, mas ele foi assim, digamos, sabe, escondido um pouquinho. Uma freira ou outra, um monge ou outro, e havia no final do século XIX, comunidades protestantes começaram a ter ações pneumatológicas. Começou-se a cantar em línguas nos cultos, gerou um estrondo dentro do protestantismo também. Imagina uma comunidade luterana, né? A comunidade luterana é muito próxima à comunidade católica, uma comunidade anglicana, e de repente num culto anglicano, num culto luterano, alguém levanta lá no meio da celebração e começa foi um escândalo, porque também era algo estranho aos protestantes. Mas veja como, e aí nós voltamos àquilo que eu falava de alargar a noção de igreja. Os protestantes, eles são no fundo católicos desobedientes. Há uma igreja, una, que é o corpo de Cristo. E os protestantes vão voltar à unidade católica. Mais cedo ou mais tarde, saíram do tronco, vão voltar ao tronco. Os protestantes, ao ouvir isso, ficam doidos, vão esbravejar, vão xingar, vão voltar ao tronco. Por quê? Na igreja católica subsiste a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Então vão voltar. Pode ser daqui um século, 2, pode ser daqui 500 anos, pode ser daqui 1000. Eles tiveram uma data histórica de separação, a primeira separação, grande separação na igreja, é lá em 1052, né? Depois no protestantismo em 1517. Historicamente eles se separaram. Eles vão voltar. E nós precisamos entender que quando eles se separaram da igreja, o Espírito, como o sol brilha para todos, como a luz brilha para todos, o Espírito continua sendo derramado porque o Espírito Santo, o Senhor, dá a quem quer. E o Senhor quis, porque quis. Poderia ter feito diferente, poderia, mas o Senhor quis que começasse no meio protestante um buchicho carismático. Então nós vamos ir tudo para os protestantes? Não, nós temos que esperar eles voltarem. Entendendo? Nós não precisamos ir lá. É nós esperar onde nós estamos, na Santa Igreja, porque eles vão voltar. E quando eu falo assim que eles vão voltar, dá a impressão assim, é impossível. Não, eles vão voltar, é uma questão de tempo. A questão do retorno dos protestantes ao seio católico é uma questão de tempo, porque haverá um só pastor e um só rebanho. É a promessa de Jesus, ou nós cremos ou não cremos. E a promessa de Jesus é essa. Então, eles se separaram, e o Espírito começa a se manifestar lá.
Mas também o Espírito nunca deixou de se manifestar dentro da própria igreja. E nesse momento onde o Espírito estava se manifestando lá, há uma mulher muito importante, Helena Guerra, que começa a escrever a Leão 13, ela escreve 13. Ela escreve 13 cartas, se eu não me engano, a Leão 13, que estão até intitulado o livro Cartas de Fogo, eu acho que saiu, Escritos de Fogo, né? Que saiu pela editora da Renovação, onde ela vai pedir ao Papa que consagre o século XX ao Espírito Santo. E ele vai fazer isso. Ele vai, no dia 1º do ano de 1900, Leão 13, canta o Veni Creator. O Veni Creator, nós na Renovação, Fábio, nós deveríamos aprender o Veni Creator. Porque o Veni Creator foi o canto que nasceu a Renovação. A Renovação nasce desse derramamento do Espírito no Veni Creator, lá em Duquesne, no retiro de Duquesne, com cursilistas. Por isso nós somos parecidos com os cursilistas. O pessoal que estava lá era o pessoal... tinha um pessoal que leu o cursilho, estudou o cursilho, gostou do cursilho, leu Atos dos Apóstolos e pensou assim, mas olha, o cursilho é muito bom, mas precisa de um fogo a mais aqui. E aí eles leram um livro chamado A Cruz e o Punhal, de um protestante, que falava dessas manifestações carismáticas na evangelização, e eles falaram, nós precisamos viver isso, nós precisamos viver esse Atos 2, nós precisamos ter esse negócio do Espírito Santo, nós precisamos ter algo que depois Paulo VI vai dizer assim, a igreja precisa de fogo no olhar. E eles vão rezar, mas não tinha canto, eles não tinham como que eles cantar, eles não sabiam como pedir o Espírito Santo. Então eles vão cantar várias e várias vezes esse hino que é o Veni Creator. Vocês já devem ter escutado, né? Vocês já escutaram? O padre Roberto, o padre canta La Messa, sim, o Raniero. Ele canta muito e ele fala muito desse hino. Inclusive a tese de pós-doc dele, de pós-doutorado, é um comentário sobre o Veni Creator, onde ele explica o Veni Creator. Deu um livro de 500 páginas, é maravilhoso. Foi o primeiro tratado que eu li sobre o Espírito Santo, foi o do Raniero Cantalamessa, a tese dele. E eu me apaixonei. Eu sou assim, eu escuto o Raniero quase que toda semana. Ele é o pregador da Casa Pontifícia, ele pregava retiro para o Papa João Paulo II, para o Papa Bento e para o Papa Francisco também. Então, que é um hino, né? Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, qui tu creaste pectora. Vem Espírito Criador, visita as nossas mentes, visita o nosso coração que criastes para Deus. É maravilhoso, gente. O Veni Creator, quando a gente canta, nós temos cantado algumas vezes no Decanato do Centro, eu tenho cantado, tenho pedido. Esses tempos eu fui pregar uma novena sobre o Espírito Santo numa paróquia, e eu cantei o Veni Creator, e foi um batismo no Espírito Santo imenso. As pessoas, porque é a oração da igreja, eles começaram a cantar, e o Papa Leão fez isso, ele cantou o Veni Creator, pedindo o Espírito Santo a todo mundo. E ele vai fazer mais uma coisa, ele vai escrever uma encíclica um pouco antes, e depois, ele canta o Veni Creator, consagra o mundo e pede que seja feita uma novena ao Espírito Santo entre a Ascensão e o dia de Pentecostes. Essa é a novena carismática que todo grupo de oração precisa fazer. Essa é a novena que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer na renovação carismática a novena ao Espírito Santo. É obrigação. E é uma novena perpétua. O Papa, ao instituiu que seja perpétua, dizendo, seja feita todo ano, para sempre, pedindo o Espírito Santo. E aí, que alegria, porque a renovação nasce
justamente de um pedido do Papa que o Espírito Santo fosse derramado. Andemos um pouquinho adiante. Quando João 23 foi chamado à cátedra de Pedro, ele conhecia uma comunidade carismática católica. João 23, vocês já devem ter visto a foto de João 23, né? É o Papa que convocou o concílio. Ele era bem gordinho, muito engraçadinho. Ele parecia o Papai Noel, né? Só que sem barba. E ele era muito bonachão, sabe? Ele não era um Papa. Nós tivemos antes de João 23, né? O Pio. O Pio era solene, né? O Pio entrava Pio 12, né? Ele entrava na cadeira, né? Na cadeira gestatória. Olha que bonito esse nome, né? Então, antes de ter o Papa móvel, tinha uma cadeira. E aí o pessoal critica, porque o Papa andava carregado. Sim, porque senão as pessoas esmagam, até hoje, né? O Papa, né, o Francisco tem até um tapa lá na mão da mulher, né, de tanto que puxa, parece que quer levar um pedaço do Papa para casa, né? Quer levar a relíquia do homem vivo, né? Ele entrava na cadeira para que todas as pessoas vissem. Não era questão de pompa, não. Era questão de transporte, era o que tinham, né? Como que ele ia entrar de cavalo, né? Bem que teve um Papa que entrava de cavalo, né? Mas é que ele era um guerreiro, né? E ele foi importante para a igreja, que daí é o Alexandre, né? Alexandre V, que era um Papa guerreiro. Ele defendeu a igreja muito contra os mouros. Ele foi para a batalha contra os mouros e ele entrava a cavalo. Ele ia até a porta da igreja papal, né, que era São Giovanni Laterano, né, São João de Latrão. Ele ia a cavalo, né, mas ele era um Papa que ele carregava de um lado a férula, né, que é aquela cruz, mas ele estava com a espada na bainha, ele nunca tirava. Então é um Papa guerreiro. Teve esse tipo de Papa também, nós tivemos. E não foi menos santo por isso, não. Ele fez um trabalho excelente na igreja, defendeu a igreja contra os bárbaros. E o Papa Pio, ele era soleníssimo. Ele entrava assim, ele parecia já que era uma estátua viva, né? Porque era aquela coisa assim. E o João era um bonachão. O João foi eleito Papa porque eles não tinham outra opção. Eles falaram assim, vamos eleger este aqui para nós ter tempo de pensar outro, porque não sabemos quem eleger. O Espírito Santo sabe quem eleger. E ele foi eleito assim. Ele foi eleito para ser um Papa de transição. Ele ficou 5 anos. Ele já estava doente, ele tinha um câncer violento no intestino, né? E veja como Deus é, né? Ele tinha um câncer violento. O câncer comeu ele inteiro, o intestino do João 23. Vivo. O câncer comeu o intestino dele. Mas depois que o homem morreu, o câncer parou de comer o intestino e o homem não apodreceu. Ele está lá, o corpo dele é incorrupto, né? João 23 tem o corpo incorrupto, mas ele morreu, desculpa a palavra, ele morreu podre, né? Os biógrafos falam que ele cheirava mal, porque já tinha destruído a barriga dele, e a barriga dele era bem grande, e tinha destruído. E depois que o homem morre, cessa o câncer, não se decompôs, né? Ele continua. Tanto que eu tive a graça de ir ao Vaticano e eu rezei no túmulo dele, e o meu irmão do coração, que é padre, celebrou a missa sob o túmulo dele. Então, e aí eu pude participar de manhã imagina a igreja, né? A igreja de São Pedro fechada de manhã, e daí naquele silêncio. E ele celebrando a missa de manhã. E estava eu e ele. Então foi uma graça muito grande. E eu olhava e falava, meu Deus, esse homem realmente é um homem cheio do Espírito Santo. E ele convoca. E quando ele convoca o Vaticano II, ele diz assim, que abram as portas da igreja e que entre o vento do Espírito para renovar tudo que tem. Né? Então, que areje a igreja, que venha. E veio, de fato o Espírito Santo veio. O Espírito Santo soprou na igreja de uma maneira diferente. Logo em seguida, na metade do concílio, João 23 morre. E é eleito um outro Papa. Quem que foi eleito depois? Vocês sabem? Paulo VI. João 23 tinha tido uma experiência como núncio apostólico numa comunidade, se eu não me engano, na Romênia.
Será que era Romênia? Acho que era Romênia. Porque é muita coisa que a gente vai estudando e mistura com as coisas do doutorado, que até às vezes a gente se confunde. Mas é na Romênia, se eu não me engano. Mas se não for, vocês me perdoam, mas eu acho que era. E lá tinha uma comunidade carismática católica. Mais ou menos umas 20, 30 pessoas naquela capelinha. Oravam em línguas, cantavam no Espírito, tinham batismo no Espírito, tinha dons, carismas, visualizações. E ele foi lá como núncio. Ele já era bispo, arcebispo. E ele foi lá e ele viu aqueles carismáticos. Ele falou, meu Deus do céu, é isso que a igreja precisa. E ele vai dizer para o seu secretário, o que eu vi nessa comunidade pequenininha, eu quero para a igreja inteira. É desejo do Espírito se espalhar para a igreja inteira. E de fato, quando ele convoca o Vaticano II, ele convoca nesse Espírito, que o Espírito se derrame sobre a igreja inteira. Paulo VI dá continuidade e vai desenvolver, vai finalizar o concílio, e logo que finaliza o concílio, né? O concílio finaliza, é chamado em 62, finaliza em 65, e quando que nasce a renovação? 67, 68, 69, 70. Quando que nasce? 67. Né? Nós já temos 50 anos já, né? E aí a renovação nasce na igreja, no retiro de Duquesne, onde um grupo de jovens, vivendo Pentecostes de uma maneira espetacular. E aí, para nós finalizarmos, é bonito o testemunho da Pet, é bonito o testemunho deles, porque eles dizem assim: nós estávamos rezando, já era o terceiro dia, então eles perseveraram na oração, e eles estavam estudando Atos 2, eles estavam estudando, sabe o quê? Os dons infusos, os 7 dons do Espírito. E eles refletiam, e eles olhavam para Atos e pensavam assim, mas por que não está acontecendo com a gente? Por que não tem conosco? Por que não tem carisma no nosso meio? Por que esse negócio, a nossa vida é meio xoxa? E aí, em um determinado momento, um a um, olha que bonito isso, sente o impulso de ir à capela. Chega na capela, olha para Jesus no sacrário e começa a cantar. Veni Creator Spiritu, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creaste pectora. E eles vão começar a cantar isso, porque era como eles sabiam pedir o Espírito. E um a um recebe a efusão do Espírito. Um a um. O Espírito se derrama sobre eles. E depois eles se reúnem. E quando eles se reúnem, eles ficam maravilhados, porque eles começam a entender que de fato ali houve um abrir da existência deles para a existência de Deus. É como se a cortina abrisse e eles passam a contemplar com uma clareza maior. O Frei Raniero Cantalamessa disse que quando ele foi batizado no Espírito, no retiro, aconteceu a mesma situação com ele. Ele chegou, olhou para o altar, se ajoelhou e disse: Jesus, eu vou te dar as rédeas. Eu vou te dar as rédeas da minha vida. Ele já era padre, já era um padre famoso, já era um professor conhecidíssimo. E ele pensou, eu não sei o que eu estou fazendo, mas se realmente esse negócio de carismático é ter uma profunda vida contigo, eu te dou as rédeas. Mas se não acontecer nada, eu tomo as rédeas de volta. E ele disse que olhando para Jesus,
Ele diz: eu fui inundado pelo Espírito de um jeito que mudou totalmente a minha compreensão de Deus. Então, a renovação, ela nasce na igreja para ser um novo Pentecostes, para ser a atualização de Pentecostes. Essa é a nossa missão: ser Pentecostes na igreja de hoje. Levar a igreja ao batismo no Espírito Santo. Termino com uma passagem que Jesus diz assim, que eu vim trazer fogo sobre a terra, e quiçá já estivesse aceso. (João 28:19 do Catecismo). Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Com isso, nós concluímos as duas primeiras formações. A formação da identidade, da renovação, e a formação, que era para a Sofia fazer, né, o que é a renovação carismática na igreja. Deus sabe o porquê. Talvez vocês precisassem um pouquinho de aula de história, né? Talvez precisassem. E talvez não precisassem, né? Já não sabe. Mas, né, como diz Deus é Deus, Ele sabe o que faz, né? Vocês talvez precisassem muito mais do testemunho da Sofia, onde estão os dois formadores aqui, de um grupo de oração fechado. Porque precisa, se for preciso fechar, precisa ser fechado, né? Porque não era mais grupo de oração. Que vergonha, né? O responsável pela formação da diocese, até uns dias atrás, do núcleo de pregação da diocese, o grupo de oração não era mais grupo de oração, não era carismático mais. Culpa nossa, em grande parte, né? Por que o Senhor quis isso? Talvez para dizer assim: baixem a bola, que vocês não são nada. Vocês não são capazes de manter um grupo de oração de pé. E de fato não somos. O Senhor é quem mantém. E se o Senhor diz que é para parar e silenciar, vamos obedecer o Senhor também nisso, né? Nós precisamos obedecer o Senhor em tudo, porque isso também é sinal de maturidade. Irmãos, peçamos para nós podermos irmos para o nosso almoço. Antes de irmos, eu quero que você feche os teus olhos. Até se você